Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Feliz Páscoa, gente! Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Falar um pouquinho aqui pra você da Páscoa, mas antes disso, roda a vinheta. Pois bem, gente, feliz Páscoa, domingo da ressurreição de Cristo Jesus, que alegria, que alegria! E nesse período de Páscoa, muito se deturpa aquilo que é o verdadeiro sentido da Páscoa, pois na Páscoa nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Mas aí tem alguns símbolos que foram criados ao longo do tempo. Por exemplo, no comércio se vende ali o ovo de Páscoa, o ovo de chocolate, né? Pra vender, aproveitar o momento, a festa, pra vender, pra faturar. Mas na realidade até que tem um sentido ali, né? Porque o ovo lembra o ressurgimento, o nascimento de uma vida nova. E Páscoa significa isso, passagem de uma vida nova. Tem um símbolo também ali de um coelhinho da Páscoa que trazem pra mim e tal. Mas o coelho também é um símbolo de um animal muito fecundo, né? Mas que na realidade a Páscoa surgiu desde o Antigo Testamento, quando o povo hebreu era cativo, era escravo no Egito, e Deus lhe esteve se comunicando com Moisés para que ele pudesse estar libertando o povo da escravidão, da opressão do Egito. E houve ali a passagem do Mar Vermelho, aquele fato extraordinário que você bem conhece. Então aquela passagem do Mar Vermelho, houve ali um sinal de uma vida de escravidão para uma vida de libertação, para uma vida nova que aquele povo estava abraçando. Depois que aquele povo viveu ali no deserto, Deus deu essa ordem para Moisés que todo ano se celebrasse esta festa, relembrando a libertação do povo, esta passagem da vida de escravidão para a vida da liberdade. E no Novo Testamento, com a vida de Jesus, se inicia-se uma nova história do povo de Deus, pois Jesus enviou seu único filho para que o mundo fosse salvo por ele. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Está ali a missão de Jesus para toda a humanidade. E aí na noite da sexta-feira ele foi sepultado. Então passou-se ali o restante da sexta-feira, passou o sábado inteiro o povo ali sofrendo, o povo que esperava que Jesus fosse realmente o Messias, o povo que estava decepcionado e muitos que nem entendiam o que tinha acontecido. Mas que você sabe que no terceiro dia a pedra rolou e Jesus ressuscitou. Todo esse fato conhecido de todos nós, e São João vai narrar no seu evangelho, no capítulo 22, versículo 21, que no dia que segue-se do sábado, e o dia que segue-se o sábado é o domingo. Então Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Naquela época não se tinha o conhecimento desse dia como dia de domingo. Então chamava-se o primeiro dia da semana, que segue-se depois do sábado. Por isso que nós, cristãos católicos, guardamos o domingo por conta da ressurreição de Cristo Jesus. Todo domingo é dia de Páscoa, todo domingo é dia de missa, todo domingo é dia de celebrar a festa da ressurreição de Cristo Jesus. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, São Paulo vai dizer o seguinte, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação. Se ele não tivesse ressuscitado, também seria vã ter fé, também seria vã acreditar nessas verdades. Então Paulo vai deixar muito claro, através das Sagradas Escrituras, que a fé cristã, ela se baseia na ressurreição de Cristo Jesus. Nós cristãos cremos por conta da ressurreição. Muitos líderes religiosos que já se levantaram no mundo, por exemplo, Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, Buda, o fundador do Budismo, e outros tantos, mas esses homens, eles procuraram a verdade, eles morreram e foram sepultados, e os seus restos mortais ficaram ali naqueles sepulcros. Mas com Jesus foi diferente. Jesus, ele não simplesmente foi um líder religioso, ele foi o Senhor, ele foi Deus, ele é Deus, aliás, ele é o nosso Salvador, e ele viveu como homem, se assemelhou
assemelhou a tudo a nós, menos no pecado. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso que nós cremos. Por isso que a nossa fé cristã ela é embasada na ressurreição de Cristo Jesus. Não se tem conhecimento, historicamente falando, de nenhum outro fato como este. E por que nós católicos cristãos guardamos o domingo e não o sábado? É muito claro, é muito simples, porque a Sagrada Escritura nos dá um embasamento para isto aí. Diante desses que eu já disse para você, mas quero dizer aqui um outro. Quem vive guardando o sábado, ele guarda em função do Antigo Testamento, ele guarda em função da antiga aliança. Só que nós cristãos somos filhos da nova e eterna aliança. Depois da aliança que Deus firmou com as pessoas, depois de Cristo Jesus, não é necessário nenhuma outra aliança mais. Cristo fez a última e definitiva aliança. E está escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, onde ele vai dizer que depois de ceiar, ele tomou o cálice em sua mão e disse: isto é o meu sangue, e também é a nova aliança em remissão dos pecados. E ele dá uma ordem: façam isso em memória de mim. Então, através desta aliança que Cristo Jesus, ele próprio, Deus, firmou com o seu povo, então nós fazemos parte desta nova aliança e não mais da antiga. Então nós guardamos o domingo por quê? Por causa dessa nova aliança, porque Cristo ressuscitou no domingo e porque a nossa fé se baseia na ressurreição de Cristo Jesus. E a Páscoa significa isso, gente. A palavra Páscoa significa passagem. Então Cristo estava morto e nesta passagem entre a morte, sepultamento e ressurreição, Cristo viveu novamente. Onde nós também somos convidados a passar da morte do pecado para uma vida nova em Cristo Jesus. Então você é convidado a viver essa Páscoa todos os dias. A Páscoa de uma vida nova, a Páscoa de um homem na graça, na bênção do Senhor. Então, feliz Páscoa para você, que você verdadeiramente possa estar vivendo essa Páscoa todos os dias e de maneira muito especial, você que é católico, todo domingo, celebre esta Páscoa, que é relembrada, feita a cada celebração da Santa Missa, mas principalmente nos dias de preceito, que é o domingo. Se você gostou, não esqueça, deixa um comentário aí, deixa um likezinho, você sabe que ajuda, e se você ainda não está conosco, se inscreva no canal, gente, por favor, né? E veja também as notícias do portal Cariri Notícias para você ficar bem informado de tudo que acontece aqui na nossa região. Hashtag tamo junto, gente, foi boa. Mas eu bem sei. Não, só tá aí, tem mudar lá. Pronto. Deus enviou seu filho amado. Eu comecei assim, foi? Pronto, acabou. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right